Mais um programa podcast Café com Letras, o podcast que está mostrando, né, os escritores, principalmente os independentes do estado do Rio Grande do Sul. Tendo um sucesso nas redes sociais e hoje nós vamos receber a psicóloga e escritora Patrícia Ziane Benites. É um prazer, uma satisfação recebê-la aqui no nosso programa, né? Trazer aqui a sua experiência na área da saúde mental. Então, vamos iniciar aí fazendo um tintim com o nosso café, Com então, né? certeza, com Aê, certeza. bom proveito. Bem, eu estou muito feliz, na verdade, né, de estar aqui participando, né? Fazia um tempo, a gente já tinha pensado em outros momentos, não tinha rolado, né? É, Mas exato. aqui a gente conseguiu finalmente organizar e estar junto nesse processo, que para mim é uma gratidão imensa estar aqui no programa, né? Que é realmente um sucesso, né? Eu Sim. acho que tem trazido uma contribuição imensa para as escritoras, para os escritores, né? Para quem, principalmente os independentes, que necessitam mesmo de um apoio, de uma divulgação, né? Que possa as pessoas conhecerem esse trabalho e que é tão bonito. Né? E que hoje a gente tem uma infinidade, uma diversidade de escrita que é muito interessante e que a gente precisa sim mostrar. Né? Exatamente, exatamente. Bem, eu então venho dessa caminhada da saúde mental, né? Psicóloga de formação, Sim. trabalhadora de saúde mental coletiva de coração, né? Além da minha trajetória, é algo que tem uma marca importante dentro de mim, porque, enfim, não sei muito bem o que seria de mim se não fosse esse esse olhar da saúde mental coletiva, né? E também nos últimos anos, nos últimos 11, 12 anos, muito também da educação em saúde coletiva. E essa caminhada da escrita, ela inicia, na verdade, muito cedo, mas de uma forma que hoje eu percebo que ela começou cedo, né? Sim. Enfim, de gostar muito de livro, de ler, né? De participar de oficinas de escrita criativa na Casa Mário Quintana na minha adolescência, né? E depois na verdade, a universidade meio que fez um certo corte, um hiato nesse processo, mas ao mesmo tempo que a faculdade ela fez esse ato, anos mais tarde, o meu trabalho da saúde mental é que faz com que eu retome a escrita, né? Ah, sim. E aí eu me dou conta que, assim, todos os projetos na minha trajetória nunca perdeu de vista a questão da arte, porque todos os projetos, ao final, ou eu desenvolvia uma poesia, ou eu lembrava de uma música e colocava a música, né? Então isso nunca me deixou, né? Mas ao mesmo tempo não tinha uma sistematização, né? Eu não tinha clareza disso. Sim. E acho que então lá pelos idos de 2018 isso vem com uma força mais intensa. Eu já tinha escrito várias coisas, né? É, pedaços que ficaram soltos e que hoje se constitui, inclusive, material para livros futuros, né? E se não é livros para alguma outra coisa, Claro. né? Enfim, e acho que lá pelo 2018, então, eu acabei indo num seminário de prevenção ao suicídio, né? Porque é algo que na minha trajetória é muito forte, assim, Sim. né? Sim. Desde 2005, quando eu fiz uma pesquisa sobre isso no município que eu trabalhava na época, para criar fatores protetivos municipais. Numa época que era muito tabu sobre isso, eram raras as pesquisas no Rio Grande do Sul, acho que haviam 2 pesquisas no estado sobre isso. E eu, a partir dali, comecei a desenhar esse percurso, né, de fomentar os fatores protetivos e desenvolver estratégias. E depois o Ministério foi
traçando também uma política. E em 2018 eu participo de um seminário de prevenção ao suicídio, onde só se falou de diagnóstico. Olha só. E eu fiquei muito incomodada. Muito, muito, muito incomodada, porque para mim, antes de qualquer situação, existem pessoas. Sim. E aí eu retorno na minha terapia na época e comento com o Emerson, que inclusive é quem faz o prefácio do meu primeiro livro, né? Que é esse aqui, Tocando o Coração, Enxergando a Alma, que é o nome, inclusive, do meu canal, porque depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre Vamos ele. falar, sim. Me cutuca, né? Porque eu digo assim, olha, Emerson, eu não quero voltar para fazer mestrado, não quero voltar para a faculdade para fazer mestrado, mas se tiver que voltar para provar que as pessoas não são meramente um número e um diagnóstico, eu vou voltar, Sim, né? sim. E aí o Emerson me diz, mas se tu não quer, para que tu vai voltar, né? Bom, mas é porque talvez isso vai mostrar para as pessoas, mas Patrícia, tu não quer. Sim. Se tu não quer, É, não precisa voltar. O claro. que te impede de escrever? E eu acho que Oh, aí ele abriu uma porta e ele trabalhou isso assim, e foi acho que uma sessão. E aí eu comecei a escrever, andava como ando, nunca mais deixei assim, seja no celular, mas eu tenho sempre um caderninho, uma sim, coisinha para não que esquecer, né? conforme Faz na hoje hora. hoje no almoço surgiu uma situação de família lá que relembraram Sim. uma situação. E aí começaram, Patrícia, isso aí tem que tirar uma nova crônica tua, a Revolta dos Palitos. E eu Ah, pensei assim, revolta os mas olha, palitos. a Revolta dos Palitos. Já fui, já anotei, já comecei a escrever e eu pensei assim, não, mas agora eu tenho que fazer outras coisas, depois eu vou, Claro. né? Mas assim, ideias, né? E acho que de lá para cá, assim como foi o movimento com esse primeiro livro, que eu comecei a escrever e eu finalizei um dia que eu fui praticar, né, desenvolver Sim. uma prática que é a de tara vermelha no templo budista, né, que é uma prática que sempre quando eu estou pelo Paranhana eu acabo indo participar. Eu estou sentada nas escadarias do templo da mente iluminada do Rio Ponchê e eu estou lá escrevendo até que me vem a sensação assim, esta etapa está finalizada. Poxa. E aí, enfim, guardei isso, né, comigo, até que num café, num simples café, com um amigo, né, na época, que se tornou o editor desse livro, que desencarnou ano passado, né, o Doralino Souza, Ah, mas num café ele tinha sido meu colega de trabalho, na época ele como conselheiro tutelar, eu como trabalhadora de saúde mental, num serviço então de saúde mental do município. A gente tinha feito várias coisas juntos, vários projetos, e um dia eu estava lá e a gente acabou indo tomar um café, que às vezes a gente fazia, começamos a conversar, conversar, e lá pelas tantas, ele falando do livro dele, né? Eu disse, pois é, eu acho que eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho um livro que eu escrevi. Ele me disse, não ah. acredito, Patrícia, como assim? Eu escrevi, mas está lá, assim, eu ainda estou vendo o que que eu vou fazer, né? Eu tinha conversado com uma pessoa, não tinha rolado, ele disse, Patrícia, me manda o teu material. Me Pra manda o teu ver, material. né? E aí isso gerou, e a gente acabou, então, fazendo esse processo, e de lá para cá, essa caminhada não parou, isso não saiu mais de mim, né? Depois eu acabei também começando a escrever na época na revista Paranhana Literário, me descobri alguém escrevendo crônica que eu também não imaginava, né? Mas fui fazendo essa costura e nunca mais parei, né? É Então hoje incrível, eu hein? tenho um trabalho como servidora pública, né? Eu Sim, ainda estou como servidora pública. Então, ainda não tenho todo o tempo, seja para desenvolver a escrita e para claro. estar somente com projetos de arte, o próprio canal, que é algo que me dá prazer, um prazer imenso.
mas ao mesmo tempo tá ali. Eu vou escrevendo um pouquinho, eu vou pensando em projetos, eu vou alimentando a minha alma, Claro. porque isso me traz esperança, né? Hoje eu desenvolvo muito a arte e a perspectiva da escrita curativa, Sim. né? Aposto, acredito e estimulo, incentivo muito a questão da arte como promoção da vida, saúde mental e espiritualidade, né? Importante. Porque eu Importante. percebo que se a gente tivesse mais arte, a gente teria uma sociedade mais resiliente, né? Uma sociedade mais afetiva, porque trabalharia, né? Todas essas questões que pressupõem, né? A convivência humana e muito numa preocupação também com as crianças e adolescentes. Então, com esse volume exorbitante que a gente tem tido de medicalização da vida, enfim, e de um empobrecimento das relações. Muito Enfim, grande. eu Muito vou grande. até diminuir um pouco a minha fala, porque senão eu É. começo a falar, não paro mais, Não, né? mas aqui é para falar. Esse é o objetivo do nosso podcast. Pode falar. É interessante, são assuntos interessantes que a sociedade às vezes nem discute, às vezes não sabe, né? Então, Uhum, uhum. mas muito bem, depois, esse aqui é o teu segundo livro, Esse aqui foi o Em meu Busca da segundo. Alma Perdida. Isto, exatamente. Se aqui no primeiro livro foi uma escrita mais do dia a dia, situações do dia que me provocavam reflexão e que eu tinha o desejo de provocar a reflexão nas pessoas, né? Acaba sendo muito uma conversa. As pessoas que leem primeiro o livro Sim, me dizem assim: parece que eu estou conversando contigo, né? E ele tem as mandalas, ele tem uma proposta toda interativa, um mantra, que é então pare, respire e sinta. Vem então esse segundo livro. E que aí vou contar uma coisa. é Um belo dia, Em Busca da Alma em Perdida. busca da alma perdida. Um belo dia, eu acordo e me vem uma cena. Me vem uma cena e eu penso assim: ué, o que é isso? Ó, Né? Enfim, eu vou escrever suspense. Não, é só isso que me faltava, escrever é, suspense, né? Pensei, mas eu embarquei na história. E o que aconteceu foi muito interessante, porque a história se contou para mim. E quando eu fui entendendo a história, eu embarquei na história. Eu fui entendendo que a história que está aqui, que hoje a gente fala que é um romance, mas na verdade é uma novela, né? sim, Acho que hoje já se tem claro isso. A história da Ana, que está aqui, a Ana pode ser eu, tu, qualquer um de nós. sim. Qualquer um de Um nome nós. fictício para É um dar nome o. fictício e é o nome de alguém que passa por um grande sofrimento e a sua alma se desconecta. Pô, interessante. E aí é o percurso disso. O que acontece, né, com a Ana, né, nesse caminho da desconexão de alma? E, e por que eu me dei conta que somos qualquer um de nós, que pode ser em qualquer momento, né? Claro. Porque todos nós podemos passar por sofrimentos na nossa caminhada. Isso é inerente Sim, ao ser humano, claro. né? Quem aí nunca passou por um sofrimento, né? E muitas vezes existem sofrimentos muito intensos, com uma carga muito intensa. E muitas vezes a gente faz um rompimento de fato, né? E é como se a gente fosse sobrevivendo. E algo é como se a gente tivesse perdido. E esse algo é a essência, né? Na psicologia pode-se usar inúmeros termos, né? Mas eu venho trabalhando muito com essa questão do self, que aí é um termo que, na verdade, Carl Gustav Jung, né, Sim, traz, assim, dentro do seu processo, que é essa
grande verdade, é o si mesmo, né? É aquilo que é essencial em nós. E ao mesmo tempo que o primeiro livro ele busca fazer uma reflexão para a gente sair da robotização da vida, né? E que a gente possa se reconectar com a nossa caminhada, com o nosso dia a dia, buscar uma valorização de fato do que dá sentido e faz sentido na nossa caminhada. Quando a gente tem isto mais premente, os momentos de sofrimento, não é que eles vão deixar de ser intensos, Sim, mas eles mudam de figura. Agora, quando eu não tenho isso, quando eu não tenho essas premissas, na verdade, esses sofrimentos podem ter uma carga muito, muito, muito intensa, né? Então, aqui trouxe algo que é essa busca de mostrar que é possível também sair desse movimento, mas que a gente tem que aprender com os movimentos da existência, sim. né? Então, as capas, né, seja do primeiro, do segundo, essa capa do segundo, ela tem algo que na época, né, quem desenvolveu foi a Chris Loft, que também nos deixou o ano passado, também desencarnou, né? Sim, Enfim, que fez um trabalho belíssimo e ela entendeu tudo que o livro queria dizer, né? Então, no momento que eu disse qual era a minha ideia, que ela leu o livro e ela me apresentou a capa, eu não tinha nada o que mexer, sim, sim. né? Porque Quer dizer, ela a pessoa captou, consegue tirar, né, a ela essência foi da coisa, né? fenomenal. Ela entendeu completamente o que eu queria trabalhar dentro desse livro. O que eu Sim, tenho desejo, não é só o queria, o que eu desejo trabalhar nas pessoas, né? claro, claro. Que é a questão mesmo desse encontro com o si mesmo, com esse brilho interno que todos nós temos e que nós podemos passar por situações difíceis, mas que quando a gente trabalha com a cura, com a proteção no sentido de poder perceber que sim, a gente pode sair daquilo. A Claro, gente tenha a esperança e possa construir um caminho para fortalecer essa esperança e fazer com que ela se torne uma realidade da cura, ela entendeu, né? incrível, Então, né? enfim, claro que aqui o propósito do primeiro com a capa, porque as capas elas têm um sentido muito importante, É, né? significado importante no livro, É é essencial, fundamental, assim, claro. né? Então, a capa do primeiro é uma mandala. Essa É, mandala foi construída em processo meditativo, né? Então, posterior à escrita, eu venho desenvolvendo meditação diária olha, mais de 7 anos que eu faço sim, meditação diária. E, e aí, numa das meditações, me veio a mandala. As cores, a própria cor do livro, da letra e as cores da mandala, a forma da escrita, né? Ela tem um porquê. Tudo tem um sentido e tudo tem um significado, interessante, né? Pô, né? Então, as cores da mandala, elas foram sim pensadas pela intenção do livro, né? Então, por isso que muitas vezes a capa, assim como é para todo mundo, para mim tem um sentido que ela é muito visceral com aquela escrita. E ele é visceral também com o processo e o desejo do que eu desejo tocar nas pessoas. claro, É, entendo. é isso assim, né? Sim, Que movimento que eu quero provocar, né? E ele é um movimento da essência, da busca de uma felicidade que é real. E não aquela felicidade, eu sou feliz para sempre, é, agora passei, eu não sou mais feliz. Não, sim, mas é entender a felicidade como uma construção permanente,
né? Como algo que a gente pode trabalhar, pode estimular, pode entender, inclusive, a felicidade como algo que vai estar, inclusive, durante o período de um sofrimento, Sim, sim, pode. né? Tá certo. Por que que a gente tem que estar o tempo inteiro na dicotomia, ou é isso ou aquilo? Nós somos um todo. A física quântica já nos mostrou. A gente não precisa reinventar a roda, Claro, né? claro. Então, assim, a espiritualidade nos traz isso, e a física quântica já nos mostrou, já nos comprovou, né? Então, nós somos um todo. Se nós somos um todo, nós somos um campo físico que promove, que é um campo energético e existe uma pulsação, Claro. né? Então, portanto, a gente pode sair da dualidade, está no momento de sairmos da dualidade para a integração, né? Então, acho que o papel da minha escrita hoje e o papel daquilo que eu desenvolvo nas conversas no YouTube ou aonde eu estou, em cada prática, em cada movimento, porque muitas vezes eu faço trabalhos através da escrita, de cuidando do cuidador, então trabalho com escolas, trabalho com equipes de saúde, né? Enfim, eu vou fazendo essa construção, tudo é para fazer pulsar as pessoas. Claro. E não numa falsa pulsação, mas numa real pulsação. E poder nos perceber como seres que somos de escolha. Porque nós somos seres de escolha. A gente muitas vezes acha que não. Até porque se a gente acha que não, o movimento é externo, né? Não, isso é interno. E as situações que a gente passa na caminhada da gente, elas podem ser grandes aprendizagens. Sim. Se a gente assim escolher que sejam aprendizagens, né? Enfim, Resumidamente, é escolhas. Não são tem. escolhas, né? É a compreensão que eu tenho, Eu entendo assim, assim. né? É verdade. Então, enfim, a gente passa por momentos difíceis. Claro. Quem não passa? É. Mas se eu puder olhar para isso como uma grande aprendizagem, o que está certo sobre isso, né? Como eu posso aprender, né? Aonde que eu não estou olhando que se eu olhar eu vou conseguir melhorar essa situação na minha caminhada, né? Para fazer valer a pena o que a gente está fazendo aqui, né? Sim. É. Senão não vale a pena. Não, né? É. Enfim. É. E o último livro, que é o livro, então, que eu venho trabalhando nos lançamentos, né? Desde o ano passado, lancei Foi lançado na Feira do na Livro do ano Feira do passado. Livro de Porto Alegre, foi Sim. lançado na Flip, né? Também em Paraty o ano passado. Então, a Crônicas da Existência, que também é uma capa que eu tenho, acho uma lindeza, assim, né? É uma pulsação diferente, ela ela tem uma energia diferente, né, nessa capa, e foi também tão bem produzida e editada, né, pela Alternativa, que Ah, tá bom. então a gente desenvolveu um trabalho que foi bem bacana, né, muito de uma construção mesmo coletiva. E esse livro de crônicas, ele é o volume 1, porque terão outros, né? Sim. Porque, como eu escrevo crônicas, então, desde 2020, isso, acho que foi a minha primeira 2020, e depois, desde 2023, quando eu saio do Paraná Literário, eu acabo indo para o Zona Norte Jornal, aqui em Porto Alegre, escrevo mensalmente, e eu achei, e conversando também com o Paulo Tim, que é quem escreve até o prefácio desse livro, né? E que é uma pessoa que conhecido de muitos, né? Muitas Conhecido. pessoas do É. Paulo Tim, enfim, né? É É um grande conhecido. parceiro, um grande amigo. Eu aprendo muito, muito com o Paulo. E um dia conversando com ele, eu disse: Paulo, eu tenho as crônicas, né? Enfim,
eu tenho um planejamento de escrita, né? E, e o livro que eu iria lançar o ano passado não foi possível, né? Eu não consegui finalizá-lo, enfim, ele está lá, né? De vez em quando eu trabalho, precisa de uma vivência, eu tenho que fazer algumas vivências para poder escrever Claro. esse livro. E aí eu disse, Paulo, o que que tu acha, assim? Eu tenho essas crônicas, mas assim, daqui a pouco eu vou perder isso, né? Nem todo mundo também acaba acessando, né, online. E aí o Paulo disse, olha, pessoal, mas é legal quantas pessoas fazem, né? Eu acho que pode ser muito interessante. E aí eu acabei então pegando um período dessas crônicas e então colocando nesse livro. Sendo que ele tem, ele também passou pelas águas do ano Ah, passado e sim, que a gente tem sim. que relembrar É, para que a gente possa continuar trabalhando na aprendizagem de tudo que nós vivemos o ano passado. E o ano passado eu estava com o livro praticamente pronto, para que então pudesse estar correndo, a editora está produzindo, tudo ok. sim, Até que a gente tem o desastre e eu acabo então parando tudo, porque naquele momento, no meu trabalho, eu também acabo desenvolvendo a atenção psicossocial em momentos de desastre, sim, e imagino. eu acabo indo para uma determinada região do estado para fazer apoio a alguns municípios. Sim, Então, paro todas as outras coisas, como muitos de nós, sim. interrompeu tudo para fazer outras coisas, para nos fortalecer enquanto coletivo, né? Enfim. E quando eu retorno, eu já não sou mais a mesma. Então, portanto, não teria sentido de produzir um livro, de lançar um livro sem que tivesse o movimento dessas águas. Claro, claro. Então, acabo incluindo uma das crônicas que eu fiz durante esse período, além também de ser uma homenagem, então, ao Doralino, que foi o primeiro editor, então, e um grande parceiro de caminhada. Dentro desse período também teve a questão da Cris, e, mas já estava em finalização, né? E acho que o Doralino foi uma pessoa importante na minha trajetória, né? Seja a trajetória como trabalhadora, um amigo, um parceiro, muitos projetos a gente foi desenvolvendo juntos. E ele foi o primeiro, aquele que abriu, né, Sim, as portas, seja realmente da editora, né, naquele momento, e da própria revista, né? Foi ele que acabou me assinalando que eu escrevia crônicas, porque eu não sim. sabia disso, né, naquele Vê, né? momento. Então, esse livro ele tem uma carga de um movimento importante, né? E de um movimento que é da existência, porque a minha escrita, as crônicas também são sobre a existência, são Claro. situações do dia a dia e que eu tento trazer uma leveza, uma poesia, né? Ao mesmo tempo que eu trago acentos fortes e intensos em muitos momentos, né? Então, é uma escrita que eu gosto de desenvolver, né? E acho que tem que estar sendo produzida mesmo as crônicas e porque realmente tem pessoas que não acessam. Eu fui me dando conta disso, né? Eh, Mesmo quando eu mando eu tenho uma lista de transmissão sempre que sai, as pessoas Sim, querem, às vezes elas leem um tempo depois, eu recebo muito feedback, né? Pelo WhatsApp, né? As pessoas fazem contato comigo, mas eu acho que o livro ele dá uma outra complexidade para aquela escrita das crônicas, ah, sim, marca, sim, né, uma época, tu claro. consegue organizar. Então, assim, eu estou É. organizando as crônicas que eu escrevo, né? Então é muito interessante, assim, né? Acho que é um pouco dessa minha trajetória mesmo dentro da literatura que Esse livro, pulsa, todas as assim. crônicas são de tua autoria. Sim,
É. todas elas. Tu pretende fazer algum volume 2, 3, Sim. todo somente com as crônicas de tua autoria ou já pensa em colocar, mesclar? Qual é a ideia? Não Não. coloca coisas aí, mais ideias para mim, É. né, Zé? Porque não Não, me lança porque, mais ideia, porque porque eu sempre estou sempre com eu ideias, né? imagino, claro. Não, eu achei que de repente poderia, tá Mas entendendo? pode ser em algum momento, entende? Eu acho que tu traz uma ideia interessante. Nesse momento que eu estou pensando é muito trazer essa minha escrita. Sim. Mas não impede mesmo, isso pode ser uma ideia, pode brotar outras ideias, não tem De problema. Pode repente ser, oportuniza, né, pode num ser. grupo, num livro, Uhum, vários cronistas ali que estão aí escondidos e que às vezes não têm nem condições de fazer esse trabalho. pode. Porque o teu trabalho também é independente, né, Patrícia? É independente. É Independente. Então, tu não independente. tem um aporte Não, financeiro para fazer nenhum. um trabalho Nenhum. difícil. A gente depende, eu dependo da venda dos livros Sim, para escrever outros, claro. né? Assim, eu não tenho hoje nenhum patrocínio ou apoio financeiro, seja para o canal, seja para os livros, né? Sim, Então é completamente independente, né? independente, Enfim, então a gente busca parcerias, né? claro. Isso é muito bem-vindo. Então, quem está aí quer fazer né, uma parceria, estamos Sim, aqui para poder conversar sobre elas, né? claro. Hoje eu já venho assim, a gente já tem algumas pessoas que a gente vem tentando trabalhar algumas parcerias, né, organizando alguns processos. Isso a gente tem feito, mas ainda a gente não vai divulgar, né? Claro, Ainda porque claro. ainda está nessa amarração. Assim como também, né, Tessira, a questão de estarem enviando para mim, eu sempre faço leituras também de contos, crônicas e poesias no Boa. canal. Então, eu recebo muitos livros, né? Então, as pessoas muitas vezes que vão e que participam também deixam alguns livros comigo, né? Ou me enviam algo para mim ler no canal. Eu tenho o maior prazer de fazer isso, Sim, né? Então, eu sou aberta aí a receber, né? Então, quem ainda não passou pela conversa, porque a gente não consegue também fazer a conversa com todas as pessoas por canal, né? claro. Eu vou sempre fazendo leituras de livros para fazer as escolhas do que eu vou estar em cada momento desenvolvendo no canal. E aqueles que ainda não passaram pelo canal, porque eu estruturo um período que eu começo a fazer as gravações a cada ano, né? Podem estar me enviando, pode me enviar pelas redes, pelo direct, né? Enfim, para que eu possa estar fazendo, eu terei o maior prazer, pode Claro, colocar suas redes, eu claro. divulgo porque um papel também do canal, além além de poder fomentar, sensibilizar, reforçar, né, de que arte é promoção da vida, saúde mental e espiritualidade, que isso é uma marca no canal, Sim, né? Então, todas as conversas elas vão confluindo e eu vou fazendo essa reflexão, as leituras também. Também tem um papel importante de divulgação, porque assim, as pessoas, muitas vezes os escritores independentes, na sua grande maioria, eles acabam sendo conhecidos nos seus grupos, às vezes na sua cidade, exatamente. mas não tem É. Não sai daquilo ali. não sai. Não. Então, o canal e a escolha na época do canal do YouTube foi por isso, para que pudesse proporcionar às pessoas de qualquer lugar ter acesso, às vezes, a uma pessoa que está no município que é pequenininho, lá escondidinho, Sim. no Rio Grande do Sul, e que daqui um pouco, aquilo que aquela pessoa vai trazer, aquela escrita vai ser algo que alguém lá de muito longe vai dizer, bah, mas que bacana isso, eu É, quero conhecer essa escritora, eu quero conhecer esse escritor, sim. né? Então ele tem um objetivo também de divulgação, porque eu acho que é muito um papel que vocês têm também aqui no podcast, que é ninguém caminhar sozinho. É, exatamente. Entende? A gente tem que Esse caminhar é junto. parecido com o teu canal. Nós queremos
mostrar aqueles, né, e Isso. caminharmos juntos, né? Exatamente. Eu acho É, que, assim, já está na hora da gente superar superar, alguns modelos de competição. Está na hora da exato, gente trabalhar na cooperação, na cooperação, né? Acho que exatamente. muitas coisas vêm sendo mostradas para a gente desde a pandemia de uma forma mais intensa, que está na hora da gente mudar o disco. É, Ó, o disco. Que viu? antiga, né? Viu? Não, Que mas tá na hora de antiga. mudar o disco Tá- mesmo, né? É Pô, verdade. É verdade. Então, a é, pandemia parece que foi um divisor, né? Um divisor completamente. foi. A gente saiu Completamente. diferente do que estava até a Sem dúvida pandemia. nenhuma. Pelo menos, assim, eu percebo. Imagina na tua Antes, área, aí tu tá conhecimento eu bem mais amplo, né? Tu conviveu, tu participou. sabe que assim, no início ali da pandemia, que eu acho que foi uma coisa que pegou todo mundo assim, hã? É, Que todo que é mundo isso, né? desorientado, é. A gente ficou um pouco, oi, como assim, né? O que está acontecendo? Ela nos deslocou. Naquele momento, eu imaginava que todo mundo ia mudar. Não, nem todo mundo mudou. Nem todo mundo mudou, É, mas isso não importa. Importa é que alguns de nós conseguiu parar, respirar, sentir, que é o mantra do primeiro livro, né? sim, sim, E conseguiu mudar algumas coisas na sua vida. Isso é essencial, sim. porque nós fomos convocados a um outro patamar evolutivo, que Ah, era o é. patamar da solidariedade, o patamar da gente poder ter mais empatia, né? Então, quando a gente não pode estar perto das pessoas que a gente gosta, que a gente ama, por uma necessidade de proteção, É. né? É, isso faz uma mudança radical, né? Quando a gente começa a se colocar muito à frente de que é tudo efêmero e tudo é um piscar de olhos. Eu posso estar aqui neste momento, mas eu posso sair É, daqui e ali na rua acontecer alguma coisa e claro. eu não estar mais aqui. É. Isto não é para que a gente faça tudo como se não houvesse amanhã, Sim, porque lógico. também não é Não, não é assim. assim. Não é assim, mas que a gente possa compreender e fazer escolhas melhor. Quando eu estou aqui conversando contigo, quando eu estou conversando com vocês, quem está escutando, quem está assistindo, é estar presente. É sair do campo de que eu estou contigo, mas eu estou no celular, Ah, sim. eu estou fazendo no celular, É. que a vida cotidiana, Tá fisicamente ali, mas espiritualmente não isso, tá longe. isso. Às vezes a gente não tá. É, Né? A gente só tá a carcaça, só tá o é, corpício ali, é. mas a gente não está, né? Então, esse acento, acho que a pandemia trouxe, nos fez descobrir quantas potencialidades que a gente tem. Mas a pandemia tirou tudo que estava debaixo do tapete. Viu? Tudo. É, E aí trouxe hoje uma clareza. Nós temos clareza sobre as questões. Não está mais nada escondido. Por isso as escolhas. sim. Porque as coisas estão claras. Né? Não tem mais isso de das tantas máscaras quanto não, a gente já percebe as coisas. A gente pode não querer perceber. Sim. Mas está aqui, a verdade, as verdades que estavam embaixo do tapete vieram. Então, a pandemia fez isso, nos descortinou e nos possibilitou mudanças, né? Acho que isso. Nós vivemos também no planeta uma situação de mudança desse planeta, né? Então, a gente vem tendo cada vez mais desastres ambientais, que nós também estamos ajudando. Sim. Quando a gente não cuida do lixo, quando continua desmatando, quando continua asfaltando tudo e tantas outras coisas, A nem, né? natureza reage, Enfim, né? a natureza está aí Claro, nos mostrando, claro.
né? Enfim, e o planeta é a nossa casa. É a nossa casa. Se a gente não cuida da nossa casa, coisas vão acontecer. A casa se deteriora, né? Se deteriora, Termina. se deteriora. É verdade. Então, assim, também nós que viemos, assim, desses últimos anos, com alguns desastres de impactos muito importantes, né? Também nos reforçaram o quanto é importante a gente mudar determinadas ações que a gente tem na nossa existência, né? Mas, enfim, é isso. Alguns de nós conseguem fazer esse processo, alguns de nós não conseguem. E tá tudo bem. O importante é que a gente não fique olhando ou pensando, ah, mas tem tantos que não conseguiram mudar. Ok, mas se Sim. nós mudamos, nós já fizemos um processo. E nós podemos ter, e nós temos a responsabilidade de estar trabalhando, falando, né? Então, assim, quando a gente tem consciência, a gente tem responsabilidade, Claro. né? Então, essa responsabilidade eu tento fazer e tento passar em tudo que eu vivencio. Seja no meu trabalho como servidora pública, né? Seja como a Patrícia que tem todo esse desejo de estar tocando os corações, né? De estar tocando as pessoas para viver melhor. A gente não está aqui para sofrer. É. A gente Muito não está bom. aqui. Isso faz parte, mas a gente não está aqui para sofrer. Esse assunto é interessante, né? E a gente vai falando, o Oh, tempo vai passando, né? é verdade. A E o gente tempo até vai tem que passando também. olhar. Mas qual é o plano para a Feira do Livro de 2025? Já vai sair o volume 2 da crônica, Não, nesse das crônicas? momento, não. Não. Mas a gente está com alguns projetos para a É. Feira do Livro, né? Eu tenho aí Tem também, da assim. alternativa o PET, né? Que Pois também é, não a deixa de gente ser. tá. Tem os Imortais, não sei se tu escreveu, já fez. Eu faço parte. Sim. Também tem isso, né? Tem, Eu é que tenho que dá fazer para. alguns. Isso. Então, dentro da academia, eu acho que é algo que eu tenho muita felicidade de ter como padrinho o Milton, né? Que me veio com essa surpresa e Sim. que eu pude também, né? Assim, ter a felicidade de estar numa cadeira que homenageia uma prima, Opa. né? E que eu tive a clareza, assim, o ano passado, que ela teve um assento importante na minha caminhada, porque na minha pré-adolescência, quando um dia eu estou na casa dessa prima, com os meus pais, meu irmão, enfim, a minha mãe diz, ela é escritora. E eu olho para ela, assim, a Lília Rosa do Nascimento, assim, que Uau, enfim, eu olho e penso assim, ai, escritora. escritor, naquela época que Bah! escritor era algo de É, outro mundo, é né? verdade. Hoje já não é mais. Naquela época era algo de outro mundo, era um ser assim, meu É, Deus, né? E é engraçado, porque eu só me dei conta do quanto que ela foi importante na minha caminhada o ano passado. E, e olha que interessante. A primeira leitura que eu faço no meu canal de um texto foi do livro, de um dos livros livro dela. dela. Olha aí. O ano passado, antes desse convite vir, o ano passado eu fui reler os livros dela. Eu fui buscar os livros, me veio, eu tenho que ler de novo os livros da Lília. Fui lá, né, buscar os livros, fui relendo. E quando eu tive essa oportunidade, é claro que eu tinha que homenagear e Claro, homenagear a minha ancestralidade, lógico. né? Porque Claro. quando eu homenageio essa prima, eu homenageio a minha ancestralidade. Porque se eu estou aqui, eu dou voz e honro a todos aqueles que me antecederam, Claro. né? Seja da minha família paterna, né? Ou materna, da minha ancestralidade. Eu honro
porque eu só estou aqui, porque eu tenho esses que me antecederam e que Exatamente. puderam me oportunizar a chegada até aqui, É verdade. né? Então, enfim, eu acho que é muito. Mas a gente vai estar divulgando nas redes o que vai estar acontecendo por Claro, aí, a claro. gente tem algumas ideias. Eu continuo participando de feiras de livro. Para poder divulgar o livro, né? Tenho feito também, quem tiver interesse em me contatar para fazer alguma atividade no seu município que utilize os livros para poder fazer essa reflexão. Eu trabalho muito com as rodas de conversa, com as práticas integrativas, né? Então, Sim. acho que hoje eu junto tudo isso, né? Que a minha trajetória construiu, né? E que hoje eu tenho a possibilidade de estar despertando nas pessoas, tentando despertar o melhor de cada pessoa. Que bom. Mas olha, chegamos ao final. Você vê como foi bom que eu não Mas, pude. Eu falei, mas olha só, não deu tempo de falar, não, porque né? quando o Engata uma assunto o primeira. assunto é importante, o assunto é legal e ele está rolando, acho que a gente cumpre o objetivo do nosso canal, né? Que Uhum. é trazer os escritores para falar dos seus livros, da sua vida, né? Das suas histórias. Então, muito importante para o canal e para nós aqui, que aqui estamos temporariamente, né? Talvez tocando o projeto que surgiu na última Feira do Livro. Pois é, olha que É, veio interessante, aí a né? gente conversando e tal, e como ninguém tomou iniciativa, eu acabei tomando, assim. Claro, Foi uma claro. coisa, assim, que, que hoje está aí nessa situação muito boa. Que bacana. Mas, Patrícia, qual é as tuas redes sociais que a gente pode deixar registrado aqui, que depois a gente vai colocar lá nas chamadas nossas também? Como é que o pessoal Tá te bem, encontra? Como tá é que o bem. pessoal entra em contato contigo? No Facebook é Patrícia Benites, no Instagram Patrícia Ziane Benites, né? Tem o canal Tocando o Coração e Enxergando a Alma, né? Que então é um canal que convido a irem lá, dar uma bisolhada, né? Enfim, Tu pode curtir, ampliar se um pouquinho mais essa inscrever, conversa né? sobre o canal. O que que diz? O que que faz o canal? Qual é o objetivo principal? O canal ele tem esse acento de poder fazer trabalhar a arte com promoção da vida, saúde mental e espiritualidade, Sim. e também a divulgação então de escritoras, escritores, artistas, né? Que assim como eu ando com o seu livro embaixo do braço, né? Por aí, artistas também, né? Que muitas vezes fazem coisas maravilhosas, né? E que também não tem ainda uma grande divulgação. Então, eu tento fazer esse esse papel, assim, né? Essa responsabilidade social através do canal, né? Então, o canal hoje é algo que me dá muito prazer de desenvolver, Que bom, hein? né? É. E, e convido vocês a irem lá, passarem, a curtirem e façam com quem tem o desejo de participar, né? Eu vou trabalhando assim com aquelas pessoas que eu vou ir chamando, que eu vou fazendo essa conversa, mas nada impede que quem está aí nos escutando, nos vendo e queiram fazer contato, escrevam para mim, seja no direct, no Face, né? A gente vai tá entrando em contato, né? Eu tenho também o TikTok, né? Que não é algo ainda que eu tenha desenvolvido tanto, mas eu tenho visto assim o papel do TikTok na questão das redes. Então a gente está tentando trabalhar isso, né, aos pouquinhos, porque são múltiplas emoções, não dá, a gente, né, tem que, porque são muitas coisas para Claro. fazer e às vezes a gente não consegue se dedicar tanto quanto a gente gostaria. Sim. Eu tenho muitos parceiros espalhados de livrarias e também de, de plataformas que têm alguns dos meus livros, né? Então, a Editora Alternativa, né? Mercado Livre, a gente está colocando alguns deles lá, né? A gente tem Arroio do Meio, a gente tem Capão da Canoa, a gente tem Cidreira, Tramandaí, Torres, Porto Alegre, Nova Petrópolis, Canela, Garibaldi, né? Enfim, Taquara, Igrejinha, Três Coroas, né? Que também divulgam o nosso trabalho, tem os livros e eu tenho muita gratidão por esses parceiros que também levam a minha escrita
dentro desses municípios. Quem quiser então, fazer a parceria para poder ter os meus livros, seja na sua livraria, às vezes eu tenho alguns outros espaços, né, que também que tem práticas integrativas, que tem os livros, enfim, pode fazer contato comigo, né, que a gente vai estar conversando. Que bom. Foi um prazer, uma satisfação ter recebido aqui, doutora. Sabe? Para nós é importante, né, a gente conversar com pessoa que tem um conhecimento profissional e literário, né? Então, foi muito bom e eu deixo para as tuas considerações finais e a gente vai encerrando o nosso programa no dia de hoje. Eu acho que o mais importante é a gratidão. Gratidão pela oportunidade, né, de estar aqui. Gratidão a quem está nos assistindo, nos escutando. Isso é a valorização de todo um trabalho, de todo o empenho, né? Porque cada pessoa que traz isso, com essa riqueza, né? Que tem aqui nesse estúdio, com esse programa, né? Cada um de nós é muito importante quando a gente encontra voz em outras pessoas, né? Isso torna aquilo que a gente faz mais prazeroso, né? Nos traz uma força tremenda. Às vezes as pessoas não têm assim muito claro o quão é importante lá no canal do YouTube curtir, o quanto é importante se inscrever no canal, né? Então, eu convido vocês a fazer isso, seja aqui nesse podcast, seja no meu canal Sim. também, porque isso faz com que a gente consiga levar mais adiante as propostas que a gente tem na nossa caminhada. Então, gratidão e tenham a certeza, a existência, ela é um livre fluir. E a gente faz escolhas. E eu desejo do fundo da minha alma que cada uma de vocês possam fazer as melhores escolhas e perceberem que todos nós temos uma centelha divina. Isso está aqui. Às vezes a gente pode não enxergar, mas está aqui. A gente precisa muitas vezes lapidar, encontrar formas, às vezes buscar apoio para descobrir algo que está aqui e que no momento que a gente aciona, a gente descortina algo muito melhor, né? Está na hora da gente parar de reclamar e de achar que tudo é externo. Tudo está aqui. E a gente precisa sim encontrar caminhos, encontrar potência, encontrar pessoas, leituras, encontrar músicas, encontrar pinturas, tudo que possa fazer com que a gente se conecte e saia da robotização da vida. Então, gratidão a vocês, gratidão. Né? Acho que é uma oportunidade infinita. Muito obrigado. Então, encerrando, vamos fazer um tintim com o nosso Com cafezinho aí, né, certeza. para não deixarmos Tchim, tchim. fora, tá? Tá Então certo, tá. tá certo. Então encerramos mais um programa, podcast Café com Letras, hoje com a psicóloga e escritora Patrícia Ziane Benites. Até a próxima.